Estudo 10 em Hebreus. Como eu estava dizendo, né, nos últimos estudos, vocês, quem está caindo de paraquedas não pegou, esse já é o 10, então você já está 10 estudos atrasado, né, quem está começando hoje. Mas o que nós estamos vendo aqui? E eu brinquei já semana passada, acho que foi, que a carta aos Hebreus é o currículo de Jesus, né? Porque, na verdade, o autor dos Hebreus, ele está fazendo um paralelo com o judaísmo e o cristianismo. Então, é muito interessante, porque o autor é uma pessoa muito culta e conhecia muito as leis, os dogmas, tudo do judaísmo. Tanto que ele está fazendo um paralelo. Então, desde o primeiro capítulo, você vê essa comparação, o que era a velha aliança, o que é a nova aliança. Então, se você quer entrar a fundo, vai assistindo os outros estudos, está tudo lá no canal, e você vai ver o caminhar da coisa. Então, o que acontece? Hebreus tem 13 capítulos e até o 10 é o autor explicando por que Jesus, todos os sacrifícios acabaram em Jesus, porque ele é o perfeito, tá? Novamente, os textos que eu vou ler, eu fui buscar a Bíblia na linguagem de hoje, porque como ele é escrito originalmente por uma pessoa muito culta, tem muito assim, o idioma muito profundo, muito clássico. Não é o coloquial que a gente fala hoje em dia. Tanto que em português nós sabemos, tem o português clássico e o coloquial. O coloquial é aquele que a gente fala normalmente. E a carta aos Hebreus é isso, é colocada no idioma clássico, tá? As palavras têm uma conotação um pouco mais, não tão modernas, é isso, vamos dizer. Então, eu fui buscar a Bíblia na linguagem de hoje, que é o mesmo texto, mas numa linguagem mais fácil para que a gente entenda. Se você tem uma Bíblia normal, é legal você comparar um e o outro, e aí você vai ver que, na verdade, as colocações do autor não são difíceis de entender. A verdade é só que ele coloca de uma maneira um pouco mais difícil. Então, vamos lá nas perguntinhas, certo? Então, nós temos a pergunta e as perguntas são sempre embasadas no texto. Então, nós estamos no capítulo 10 da carta aos Hebreus e a pergunta número 1 diz o seguinte: de acordo com os versos de 1 a 4, né? Você acha que os sacrifícios oferecidos na primeira aliança podem justificar os da segunda aliança? Isso quer dizer o quê? Qual é o sacrifício da primeira aliança? Sacrifício de bois, de animais, aí tinha que queimar tudo, a fumaça chegava como um incenso suave às narinas do Senhor. Então, tem toda essa analogia. Porém, o autor está querendo dizer, porque na verdade ele escreveu para os judeus que tinham se convertido ao cristianismo e que por causa da perseguição estavam voltando. Com a teoria o seguinte: não, tanto faz, Deus é Deus, então ele é tão bonzinho que ele não vai jogar a gente no mar do esquecimento, né? Então, o que nós vemos aqui? De acordo com os versos, os sacrifícios oferecidos na primeira aliança podem justificar os da segunda? Vamos lá, 1 a 4. Pois, como a lei tem uma sombra dos bens futuros e não a própria imagem das coisas, ela nunca pode, por meio dos mesmos sacrifícios que se oferecem a cada ano, continuamente, tornar perfeitos os que se aproximam. O que nós vemos aqui? Toda a história do sacrifício, de como se faz para limpar os pecados, Deus pegou o prático, né? O palpável, o concreto, no Velho Testamento, para falar do abstrato no Novo Testamento. Então, tudo aquilo, um exemplo, né? Eu já dei nos outros estudos, se você está caindo agora, o que acontece? Quando o Deus fala lá no Jardim do Éden que para cobrir os pecados do Adão e Eva, que desobedeceram e pegaram, né? Puseram folhinhas, não sei o quê. Deus foi, matou um animal e fez uma roupa de pele para ele. Ali, Deus já estava dizendo que para purificar pecados tem que ter derramamento de sangue. Aí você vai falar, mas nossa, que Deus se gosta de carneficina, que coisa, blá, blá, blá. Tem gente que fala isso, então eu vou te explicar uma coisa.
Quando o povo foi sair do Egito, o que Deus falou? Pega, mata o novilho, ainda manda calçar os tênis, né? Fala, sejam cingidos, quer dizer, prontos, vestidos e calçados, pega o sangue do cordeirinho, faz um churrascão e pega o sangue e passa na porta, porque o anjo da morte vai passar e aonde ele vê, no umbral das portas, o sangue, o anjo da morte não vai entrar e assim vai acabar com os primogênitos do Egito. O que Deus estava falando com isso? Amanhã você vai ver que para pagar pecados tem que ter o sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, passado na madeira. Então, na cruz de madeira estava o sangue de Jesus que nos livra do pecado da morte, tá? Então, o que acontece? É tudo isso. Tudo que aconteceu aqui é uma prévia, uma explicação para o que ia acontecer depois de Jesus, tá? Então, aqui está falando que não adianta você, hoje, nós que estamos na nova aliança, você não tem mais não tem a ver nem necessidade de você ficar matando, fazendo sacrifício de sangue, porque já foi tudo consumado na cruz, tá? Então vamos lá. A lei, ok, que cada ano continuamente tornar perfeitos os que se aproximam. Caso contrário, deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, uma vez purificados, não teriam mais consciência alguma de pecados. Porém, e nesses sacrifícios a cada ano se faz uma nova lembrança dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bode tire pecados, tá? Então, o que ele está falando aqui? O que ele está falando? O que purifica é só o sangue de Jesus. Então, o que acontece? Quem que é salvo? Os purificados, os justificados e os santificados. Não é o santo nem o puro. Por quê? E nem o justo. Porque não existe uma pessoa assim. Então, todas as coisas que você vai ver, começa lá Davi falando no Salmos. Então, assim, o fulano é justo? Não há um justo sobre a terra, tá? Mas nós somos justificados. A diferença é essa. O justo é só um, é Jesus. Mas nós somos justificados pelo sangue dele, tá? Puro, não existe nenhum puro. Mas nós somos purificados por Jesus. O único puro e justo foi Jesus. E o santo não existe. Nós somos santificados. Entende a diferença? Então, você é purificado, justificado e santificado pelo sangue de Cristo. Porque sem ele não tem salvação. E é impossível que o sangue de touros e bodes tirem pecados. Tá? Então, vamos lá. Quem afirma, pergunta 2, que os sacrifícios antigos já não são necessários? Então, após Jesus, nós vimos semana passada que o que aconteceu, quando Jesus morreu, abriu o véu de cima e embaixo, que era Deus abrindo o caminho para que nós entremos no Santo dos Santos pela mão de Jesus, tá? Então, o que acontece? Os sacrifícios antigos são necessários depois do sacrifício de Jesus? Então, assim, a gente pensa, o que acontece com o judeu? O judeu não reconhece que Jesus é o Messias, então ele continua fazendo aquilo. E esse autor aqui, ele está explicando exatamente isso. Nós temos Jesus, para que ficar seguindo os rudimentos da lei, as coisas assim, os palpáveis, né? Que não tem valor perante o cristianismo, porque Jesus é o único capaz de nos purificar. Então, a pergunta é, quem que afirma que os sacrifícios não são necessários? Versículo de 5 a 9, diz assim, por isso que, quando ele entrou no mundo, disse, ele quem? Sacrifício e oferta não quiseste, mas me preparaste um corpo. Ofertas de queima e ofertas pelo pecado não te agradam. Então eu disse, eis-me aqui. No rolo do livro está escrito de mim. Venho para fazer a tua vontade, ó Deus, depois de ter dito acima, sacrifícios, ofertas e holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem te agradam, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis-me aqui, venho para fazer a tua vontade. Assim ele cancela o primeiro pacto para estabelecer o segundo. Quem é que fala isso? Jesus.
Quem fala isso é o próprio Jesus. Aqui, esse texto está tirando o que é que Jesus falou, o próprio, ele conversando com Deus, tá? Então, dizendo o que é que ele veio fazer aqui. Bom, então, depois do sacrifício de Jesus, não adianta você ficar lá matando pombinha, tá? Bom, vamos lá. Pergunta 3. Como os nossos pecados são justificados e através de quem? 10. Pela sua vontade, somos santificados por meio da oferta sacrificial do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Como os nossos pecados são justificados? Por meio da oferta de sacrifício de Jesus, tá? É por ele, só por ele. Então não adianta, a gente escuta assim, ai, todos os caminhos levam a Deus. Mentira, porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Outra coisa é que não existe ninguém que tenha o direito, tenha autoridade de perdoar pecado se não for através dele, porque ele sofreu como nós, ele esteve aqui, ele sabe a dor, as tentações, tudo que o ser humano passa, e ele venceu todo. Sabe para quê? Para a gente saber que é possível. E quando não é possível, ele ajuda. Ele fala, eu sei o que é. Eu imagino, gente, eu pisando na bola, Jesus olha lá para Deus e fala assim, quebra o galho dessa daí, eu sei o que ela está passando, mas eu já morri por ela também, entendeu? É essa a função. Hoje, Jesus é o nosso advogado. E nós vamos ver lá para frente que ele vai vir depois como juiz. Vamos aproveitar, vamos ser espertos, aproveitar enquanto ele é o nosso advogado. E é o único que tem direito de fazer isso, tá? Vamos lá. Qual a diferença do sacrifício dos sacerdotes e o sacrifício de Jesus? Então vamos lá, diz o seguinte: todo sacerdote comparece a cada dia para servir e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Então, o sacerdote ia lá, primeiro ele tinha que purificar, oferecer um sacrifício dos pecados dele, aí ele entrava no Santo dos Santos e aí ele oferecia o sacrifício pelas pessoas que estavam fora, tá? Isso nós já falamos, toda aula a gente fala lá que ele, se ele tivesse pecado, era puxado pelo pé. Bom, você quer saber? Volta lá no começo. Então ele diz o seguinte: e aí a diferença do sacrifício do sacerdote que tinha que ser feito constantemente, porque, gente, era sangue de bicho. Ah, mas Deus reconhece isso? Não, ele sabia que ia ter o plano de Jesus. Então, sabe quando está falando de criança do prezinho? Ele pegou e instituiu essa maneira, que é para ir, o povo já sabia, para curar pecado tem que derramar sangue de cordeiro, não sei o quê. Porque Deus sabia, já tinha o projeto de que ia mandar Jesus. Então, o que acontece? Só mudou, o ritual era mais ou menos a mesma coisa. E quando veio Jesus, eles tinham que ter entendido. Por quê? Jesus, ele é o suficiente Salvador. Então, nós vemos João Batista falando o que no batismo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pronto. Quer dizer, sem Jesus não tem mais jeito, tá? Não tem. Sacrifício de bode, todo não fica. E aí nós vemos os judeus, até hoje, alguns judeus ainda seguem esse costume porque está na lei de Moisés. Bom, vamos lá. Mas Jesus, depois que ofereceu um sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Olha só, depois que ele morreu, que Deus tirou os olhos dele e ele se sentiu abandonado, ele falou: Senhor, entrego o meu espírito. E aí, o que acontece? Ele morreu, depois de 3 dias ele ressuscitou. Depois a gente vai fazer um estudo do que aconteceu nesses 3 dias que ele estava enterrado, dentro da gruta, né? E aí ele subiu e ele está. Não está como os outros sacerdotes que morrem, aí morreu o sacerdote, põe outro, tem outra regra. Não, porque ele subiu, sentou-se à direita de Deus e está lá para sempre. E espera desde então até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Pois com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Ele foi, cumpriu o papel dele, o que ele tinha que fazer, ele tinha a opção de não aceitar, mas ele aceitou e ele está lá. Então, como é que é a história quando você vai pregar para uma pessoa, né? Ah, eu adoro a Buda. Ah, você adora a Buda? É boa. Buda foi o cara que chegou perto de Deus, não sei o que. Ai, mas eu adoro não sei o que. Ok. O único sepulcro que está vazio
é o de Jesus, porque ele ressuscitou. É o único que ressuscitou. Se você quiser, você acha lá o túmulo onde está a Maomé, o Buda, ou sei lá quem, né? O Gandhi, né? Sei lá, quem é que você acha que pode ser? Todos os túmulos estão ocupados. E no cristianismo, a cruz está vazia, mas o trono está ocupado. Então, Jesus já está lá. Aqui ele está falando que Jesus está lá, tá? E aí ele fala... cadê? Então, o que acontece? Se ele está lá e ele foi... o sacrifício dele foi suficiente, vai adiantar você ficar queimando pombinha lá, gente? É isso que o autor está falando. Faz 3 capítulos que o autor está falando desse assunto. Eu acho que já está bem definido na nossa cabeça, né? E aí agora nós vamos ver o Espírito Santo, porque o Jesus e o Espírito Santo nunca estiveram juntos na Terra, tá? Então o Espírito Santo estava lá, aí desceu sobre Jesus, tudo bem, mas quando Jesus subiu aos céus é que ele mandou descer o Espírito Santo para estar conosco, que é chamado o conselheiro, o que ensina é o Espírito Santo. Então, eu vou falar uma coisa para você. Sabe quando você pensa assim, ai, minha consciência me acusou? Não é a consciência, né, cara? É o Espírito Santo falando isso está errado, tá? Então, tenha cuidado se você não está ouvindo mais a direção do Espírito Santo. Ele continua falando, mas às vezes você está dando ouvido para as coisas do mundo. Então, os barulhos do mundo podem abafar as palavras do Espírito Santo no nosso coração. O Espírito Santo habita em nós para nos ajudar. É ele que intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. Nós conhecemos todos esses textos. Então, Jesus ressuscitou e subiu aos céus para que o Espírito Santo viesse. Então, qual é o testemunho do Espírito Santo? Vamos lá, versículo 15 a 18. E também o Espírito Santo nos dá testemunha acerca disso. Pois, depois de haver dito, o Espírito Santo disse, né? Disse o quê? Este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seus corações e a escreverei na sua mente. Então ele diz: não mais me lembrarei dos seus pecados e das suas transgressões. Uau! O Espírito Santo, tá? Ele nos diz, ele colocou, o Senhor colocou gravado no nosso coração as leis. E escreveu as leis na nossa mente. Então não adianta você achar que você pode viver sem a presença do Espírito Santo, porque ele está dentro de você. A diferença é se você ouve ou não. Sabe o que acontece muito com adolescentes? Trabalhei muito com adolescentes na igreja e é assim, muito interessante. Ah, o que eu posso fazer, o que eu não posso? E eu tenho um resumo disso aí, uma dica. Se você for num lugar e souber que o Espírito Santo não vai com você, não entra. Você precisa ser muito corajoso para entrar num lugar e o Espírito Santo ficar parado na porta. Você tem coragem? Você tem coragem de pegar e fazer alguma coisa assim, sabe, os crentes de domingo? Chega domingo, vai para a igreja de manhã, vai para a igreja à noite, não sei o quê, chega, guarda a Bíblia no domingo à noite e fala, bom, agora vamos para Gandaya a semana inteira. Tá assim de gente. Não adianta você falar, oh, que horror. Tá assim de gente que é convencido, não é convertido, é convencido. Só que o Espírito Santo habita em você. E o Espírito Santo te guia, é ele que nos ensina. Então, ele diz aqui, ó, que se você tá com o Espírito Santo, ouvindo a voz do Espírito Santo, você vai parar de pecar? Não, mas ele diz o quê? Não me lembrarei mais dos seus pecados, das suas transgressões. Quando eu era adolescente, veio uma época, que eu não sei se era da minha igreja, da época, que é criançada tudo com medo do telão. Porque quando a gente morrer, no dia do julgamento vai ter um telão e vai estar passando toda a nossa vida lá. Ok? Então a gente tinha medo, né? A professora da escola dominical falava isso, a gente ficava pensando, né? Porque imagina o pecado de criançada, né? É o quê? Roubei a caneta do amiguinho, mostrei a língua para minha mãe, era isso, tá? Mas não importa que é pecado, pecado, então você peca achando que então, o peso é o mesmo, não existe pecadinho e pecadão. Mas aqui, o telão, vamos falar sério do telão. Se Deus diz que dos pecados arrependidos ele não se lembra mais, ele joga no mar do esquecimento,
Então, eu acho que para o convertido não vai ter telão. Deus é onisciente, ele sabe, mas só que o quê? O sangue de Jesus cobriu, então não precisa ir pro telão a sua vida, porque Deus olha para você e vê você coberto do sangue de Cristo, do sangue do Filho dele, tá? Então, aqui, ó. Ora, onde há perdão dessas coisas, não há mais oferta pelo pecado, entendeu? Você não precisa fazer nada para. Aliás, você nem dá conta, você nem é digno, você nem consegue fazer algum sacrifício para pagar pecado. Ou você está achando que você é o Todo-Poderoso, né? Vamos lá. 6. Qual é o acesso para os santos dos santos? Santo dos santos, você sabe o que é, né? É o quartinho lá. Portanto, irmãos, já que temos a confiança de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Qual é o acesso para o Santo dos Santos? O sangue de Jesus. Não existe outro. Nossa, tá, isso é muito radical. Não, foi tá na Bíblia. Eu não achei ainda outra coisa. Se eu achar um dia, aí eu venho e falo, ó, gente, pensava errado, tá? Mas até então, que eu estou estudando, o acesso ao Santo dos Santos é somente pelo sangue de Jesus. Por isso que o véu foi rasgado, tá? De cima e embaixo. Vamos lá. Pergunta 7. Essa é boa. Qual os requisitos que hoje temos quando nos apresentamos a Deus? Quais são os requisitos? Pelo caminho novo e vivo que ele consagrou consagrou para nós através do véu, isto é, pela carne. E já que temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, quem é o sacerdote? Jesus. Aproximemo-nos com um coração sincero. Então, qual que é os requisitos? Coração sincero, em plena certeza de fé, tendo os corações aspergidos e purificados da má consciência, e o corpo lavado com água pura. Mantenhamos firme a esperança que declaramos ter, sem abalo algum, pois aquele que prometeu é fiel. E aí acontece qualquer probleminha na sua vida, você já estremece e fala, não, Deus não desceu, largou de mim. Deus me abandonou, porque agora eu tô sozinho. Não tá. Quem prometeu não é o homem, nem filho de homem, é o próprio Deus. Ele diz o quê? Quem prometeu é fiel. Aí vem outro item. Sejamos atenciosos uns para com os outros, a fim de incentivar o amor e a boas obras. Não é para você ter uma cinta e ficar descendo a cinta no povo, porque o povo está meio desviadinho. Você não pegue o papel de justiceiro gospel, tá? Não precisa. Aqui ele está falando que em amor e as boas obras. Então, o que é que a gente tem que fazer? Tá? Qual é os requisitos para você entrar, se apresentar a Deus? Vamos lá. Ter um grande sacerdote, coração sincero, plena certeza de fé, coração purificado da má consciência, o corpo lavado na água pura, mantenhamos firme a esperança que declaramos ter, sem abalo, pois aquele que prometeu é fiel. E sejamos atenciosos um para com os outros, a fim de incentivar o amor a boas obras. Isso aqui, minha filha, só esse trecho aqui dá estudo para uns 15 dias, tá? Então, o que eu quero fixar é só isso. O que é que a gente precisa ter agora? Se você tem que forçar qualquer uma dessas coisas, então é porque o Espírito Santo não habita em você. Pois é, e aí corre atrás. Ó. Pergunta 8. Qual é essa recomendação sobre o nosso comportamento? Agora vem, hein? Vem, que aí o autor, aqui ele está entrando bem diretamente com a judeusada, que os cristãos estavam voltando. O que ele diz aqui? Não abandonando a nossa reunião, como é o costume de alguns. A história de você conviver, congregar, a importância de você congregar, tá? Ao contrário, encorajemos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes aquele dia se aproximando. Gente, Jesus está às portas, né? Nós estamos aqui em 13 de março de 2025.
Parece que já está tudo cumprido. Gente, Jesus já está aparecendo para muçulmanos. Em pessoa aparecendo para salvar eles. Aí nós vemos a guerra, rumor de guerra, né? Onde olhar? Gente, as coisas estão próximas. Então, o que você vai fazer? Você vai ficar brigando com aquele que você vê que ele é morninho? Não! O dia está chegando, vamos encorajar um ao outro. É por isso que a palavra fala muito de congregar, porque é um apoiando o outro. Então, hoje eu estou com uma questão que eu estou deprimida, mas eu tenho você, que você me apoia, mas amanhã sou eu que vou apoiar você, porque somos da mesma família. Vamos morar todo mundo juntos. Ou você pensa que no céu tem andar. Eu sempre brinco isso, gente, o céu não tem andar. Tem um povo que você, ele vai ser salvo. Não, mas eu não quero nem ver na vida eterna. Você já está com esse pensamento, esquece que é capaz que o outro vai e você não, né? Então, o que fala? Não deixemos de congregar, ao contrário, encorajemos uns aos outros. Isso é um mandamento, porque você está aqui nessa terra para mostrar a glória do Senhor através da sua vida. E eu sempre digo uma coisa, e é verdade. Você pode ser a Bíblia que o seu vizinho está lendo. Tá? Pelo seu comportamento, às vezes você está atraindo as pessoas ao cristianismo ou você está rechaçando. Tipo, para ser crente que nem ela, eu não quero. Você já pensou? Quer ver uma coisa que eu acho que é a maior vergonha na vida do crente? A pessoa olhar e falar assim, nossa, você é crente, nem pensei. Nossa, gente, que vergonha. Quer dizer que você, né, tem título de crente, mas o seu comportamento não é? Olha, vai ficar. Vamos lá. 9. Qual é o castigo para o pecado voluntário? Sabe o que é o voluntário? Eu vou pecar. Tipo assim, Deus é amor, ele vai me perdoar lá na frente, né? Não tem umas coisas assim? Ai, Deus, desculpa aí, eu só vou fazer isso agora e amanhã eu peço perdão, tá tudo certo, né? Então vamos lá, tem castigo para isso. Porque uma coisa, Deus vai nos julgar de acordo com a nossa consciência, com aquilo que ele ensinou para mim. E você está renegando. Só que é muito fácil você falar e exortar em amor uma pessoa, e a pessoa fala, não sei o que, não tem nada a ver, porque é o que eu sei, o que eu não sei. Deus colocou em você, nós acabamos de ler lá para cima, a porção do Espírito Santo. Nós vemos o fator Melquisedeque diz o quê? Todas as pessoas, Deus soprou o fôlego da vida, você tem uma parte da Trindade em você, que é o Espírito Santo. Então, isso você já tem a sede de ter contato com Jesus, tá? Contato com o Espírito Santo, você tem essa sede, mas aí tem uma festinha lá que vai ser uma gandaia boa, então eu falo para o Espírito Santo, fica aí que eu vou lá um pouquinho, depois eu peço perdão. Então, o que é pecado voluntário? É aquele que você decidiu e você vai fazer. Então, vamos lá. Olha o que acontece. Versículo 26. Pois se nós, depois de havermos recebido o conhecimento da verdade, persistimos pecando por vontade própria, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Entendeu? Olha o peso disso. Se você continua pecando, conhecendo a verdade, persistindo no pecado por vontade própria, não existe sacrifício para você. Agora, olha o 27. E em vez disso, certa terrível expectativa de julgamento, o telão, e o fogo de indignação que consumirá os adversários. Se alguém que rejeita a lei de Moisés morre sem misericórdia, com base na palavra de 2 ou 3 testemunhas, quanto pior o castigo, vós pensais que será julgado merecer aquele que pisou o Filho de Deus, menosprezou o sangue do testamento, no qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Olha a consequência de um pecado voluntário. Eu decidi, eu vou fazer. Eu vou fazer, tá? Só um parênteses. Menosprezar o sacrifício de Jesus é um insulto a Deus. Ai, mas Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Nós vamos ver, tem um versículo lá no final que é pesado. Vai se preparando o espírito, porque tem um lá que vem de paulada assim na cara da gente. Vamos lá. Pergunta 10. Qualquer pecado intencional será amenizado pelo amor de Deus?
Ai, mas Deus é amor, então ele vai... Sabe o que é pecado intencional? Hoje eu vou fazer tal coisa. Pois nós conhecemos aquele que disse, a vingança é minha, eu retribuirei. E diz outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Gente, o versículo 31 diz o seguinte, cair na mão do Deus vivo é algo terrível. Nós vemos, olha lá no Velho Testamento, gente, o fulano pisou na bola, morria ele e toda a família, tá? Toda a sua casa. Abriu um buracão, caiu todo mundo lá dentro. Então, Deus, ele é justo. E ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Olha que esse texto que é difícil, é terrível, é cair nas mãos do Deus vivo. Tá? Como que você vai cair nas mãos? Aqui não está no colo, no coração do Pai. É o Deus vivo, o justo. O justo. E vai acontecer isso que quando você comete o pecado intencional. Que é o que eu sempre digo o seguinte. Aquilo que você sabe que é errado e você continua fazendo, você está fazendo o quê? Pregando mais um preguinho de Jesus lá na cruz. Porque tem umas coisas, sabe pecadinho de estimação? Que você tem aquela coisinha, assim, eu conheço até uma denominação que diz que tem alguns pecados aí que você pode ter, que é permitido, tá? Eu acredito que nenhum. Então, mas eu não consigo. Aí é que entra o Espírito Santo. Você ouvir, quando você vai, está disposto a cometer um pecado intencional, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar para você, não vai, não vai, não vai. E você teima e vai, você vai cair na mão do Deus vivo. Tá? Aqui o autor diz que é terrível. Cair na mão do Deus vivo é terrível. Vamos pensar, o que a gente anda fazendo, né? Pergunta 11. Qual o comportamento saudável e de valor que o autor nos faz lembrar? Então vamos lá. Versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportaste grande combate de aflições, quando, em parte, fostes expostos em público, tanto a insultos como tribulações, e, em parte, fostes companheiros daqueles que assim foram tratados. Aqui ele está falando com o povo que estava desviando, tá? Tudo que você passou, o que você sofreu, insulto, tribulação, é por amor, e você desistiu, é isso que ele está falando. Pois também vos compadecesse dos que estavam em prisões e com alegria aceitasse a expoliação dos vossos bens, pois sabeis em vós mesmo que tendes no céu um bem melhor permanente. Então, o que ele está dizendo aqui? Você passou por tribulação, você passou por insulto e o Senhor te sustentou. E agora você resolveu virar as costas? Tá? Então, ele fala, você ajudava um ao outro, você foi perseguido, e aí agora você chutou o balde, você mudou de ideia. Vamos lá, pergunta 12. O que é necessário para entrarmos na promessa? 35. Portanto, não rejeiteis a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, pois precisais de paciência, a fim de que depois que houverdes feito a vontade de Deus, recebais o que foi prometido. O que é necessário para você entrar na promessa? Não rejeitar a confiança, a fé e a paciência, porque no mundo tereis aflições. Se alguém prometeu para você o evangelho da maciota, vem para Jesus que sua vida vai ser um mar de rosas, isso é mentira. Qual que é a diferença? Nós vamos passar pelas tribulações, mas nós temos alguém que nos sustenta. Isso é a promessa. Então, para entrar, aqui fala, para entrar de cabeça na promessa, você tem que manter foco. Não é porque você está sendo perseguido que você vai chutar o pau da barraca. Tá? Que você vai jogar tudo para cima. Não. Para você entrar na promessa, você tem que estar firmado na confiança, da recompensa, da paciência, porque você sabe que ele vai estar conosco, do mesmo que ele já teve antes, tá? Qual a promessa em que podemos nos agarrar? Aí eu amo, né? Pois ainda um pouquinho de tempo, aquele que vem virá e não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. De quem que está falando aqui?
Tá Deus falando sobre Jesus, tá? Então, o que ele diz assim? O meu justo viverá pela fé. Então, pode acontecer o que for, você tem que guardar a essência, que é a fé. Aquele que agiu na sua vida, nas outras situações, na vida dos heróis da Bíblia, na vida do irmãozinho lá da igreja, aquele que fez maravilhas lá, ele continua. E é isso que nos mantém firmes, é isso que nos mantém esperançados, não desvia, é isso que o autor está falando. Por que que quando chegou o primeiro a primeira tentação, aquela primeira da perseguição, o medo, você saiu fora. Não saia fora. Ele está falando, volte, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Você não vai estar mais sozinho. Jesus vai estar contigo, vai estar amenizando as lutas. E quando tiver muito ruim, ele vai te carregar no colo. Ele vai te carregar no colo. E aqui fala: se naquela época um pouquinho de tempo, imagine agora, aquele que vem virá e não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé. Vai ter horas que você vai ter que ver somente pela fé. Porque nas coisas palpáveis, e isso nós agradecemos, porque nós vivemos num continente que o país é cristão, e você imagina a quantidade de gente do outro lado do mundo que não tem essa experiência, não tem acesso. Nossa, depois, mais para frente nós vamos falar do vento de testemunha. Gente, as nuvens de testemunha, se prepare, porque é só chumbada, tá? Então, hoje nós vamos parar aqui, tá? O meu justo viverá pela fé. Então, não é porque aconteceu um diz que me diz que você vai sair da presença de Jesus. Não é porque, ai, não gostei, porque a irmã não falou comigo hoje, eu vou sair. Não saia, não saia. Vai ver que aquela pessoa precisa mais de ajuda ainda do que você. Não desista da sua fé. Não esqueça o que Jesus fez por você. Tente fazer na sua vida ser um constante agradecer pelas coisas que você tem. Você sabia que tem pessoas que oram desesperadas querendo ter o que você tem? E você reclama da sua vida? Tem sempre gente atrás de você, a fila é maior de gente atrás de você, gostaria de ter o que você tem. E, no entanto, a gente chuta o balde e fala que Deus não existe, né? Agora, a última pergunta é a 14, que diz assim: qual é o nosso diferencial? Eu quero que nós decoremos esse texto. Diz o seguinte: mas nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas sim dos que creem para a conservação da alma. Então, o autor está falando isso e eu convido, eu intimo, eu sugiro, sei lá, que esse negócio é muito delicado, eu já gosto demais, né? Não vamos retroceder. Não ande para trás. Ai, porque eu já tive tanta experiência com Deus, o que acontece que você não está tendo de novo? Sabe? Ô, cabeção, você parou lá? Deus tem coisas maravilhosas para dar. Ele tem para você bênçãos, situações que você nem pode imaginar e está tudo ao seu alcance, porque já foi garantido para você. E, no entanto, na primeira coisinha você desanima, que era o que essa judeusada fez. Sair, voltaram, gente, largaram o cristianismo e voltaram de medo. Aí eu te digo, né? Eles voltaram, alguém no nosso mundo, eu duvido que alguém que está ouvindo isso aqui hoje já foi perseguido ao ponto de chegar a matar. Não, você vai morrer se você negar a fé. Isso a gente acha absurdo, porque nós vivemos num país cristão em que tudo mais que vai acontecer é o pessoal chamar de crentinho babaca. E aqueles nossos irmãos que são perseguidos, que são decapitados, veem as suas esposas sendo decapitadas, vejam os seus filhos sendo decapitados e mortos, com tortura, e eles não voltam atrás. E aí eu digo, você vai retroceder? Se você já teve um encontro com Cristo, você vai retroceder agora? Agora que você já usufruiu das bênçãos do Senhor, mas eu já nem me sinto mais, é porque você se acostumou.
Você se acostumou no começo, você agradecia pelo que você tem hoje, e hoje ficou normal. Nós nos acostumamos com as bênçãos do Senhor, ao ponto de achar que Ele tem a obrigação de nos dar tudo isso. Você não é mais gostosinho que ninguém. Você não é a panelinha mais gostosa. Deus ama a todos da mesma maneira. Então, ainda bem que você está numa situação melhor. Aí eu te pergunto, vai chegar algum diz que me disse, eu vou voltar, vou largar o cristianismo, vou voltar para onde eu era. Hello! Então, eu amo a música, acho que a Fernanda fala. Quem já entrou no Santo dos Santos, em outro lugar, não quer viver. Porque quando você prova o amor de Jesus, quando você prova o caminhar com Ele, o que Ele faz, o diferencial que Ele faz na sua vida, não dá para voltar atrás. Por isso que eu acho que não existe desviado, descrente, não existe, gente. Não existe, porque quando você experimenta muito, você não imagina viver sem isso, sabe? Nós, não é que a gente não tem problema, a gente tem. A diferença é que você deita e dorme e fala assim, Senhor, resolve aí para mim, porque eu não dou conta, eu vou dormir. A maior expressão do louvor é essa. Você olhar nas circunstâncias, entregar seu dia para Jesus na manhã e você observar o dia inteiro o mover dele, o que ele fez na sua vida. Faça isso para você, que experiência maravilhosa. Você vai encarar o dia de outra maneira. Você entrega o seu dia para Jesus e de noite, a hora que você for orar, você vai ver quantas vezes você viu a mão dele na sua vida, porque você entregou para ele, porque você está dando ouvido à voz do Espírito Santo, que fala no seu ouvido, na sua mente e no seu coração. Isso já foi conquistado. Não adianta ficar penitência, né? Penitência, eu morei perto de Aparecida do Norte, então na época da cidade, lá da Santa, o pessoal fazendo romaria, as pessoas se destruindo fisicamente, fazendo aquele sacrifício para conseguir uma graça. Nós já somos salvos. E não é nós e eles não. Não, eles já têm a salvação em Cristo. Basta tomar posse. Então, se sua vida é um horror, ora e veja se realmente é um horror. Se Deus não está te poupando de muitas coisas. Aquela história de furou meu pneu, e o tempo que eu fiquei para trocar o pneu, Deus me livrou de um acidente que ia ter lá na frente. Isso é uma coisa banal. Você não sabe do que você é liberto, é livrado todos os dias. O que é que poderia acontecer com você se você não estivesse de mãos dadas com Cristo? Você não tem ideia, Então, viver longe é, no mínimo, burrice, porque nós somos o time que já venceu. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e saiba que tudo ele fará. E a minha oração para vocês e para mim hoje é o que? Senhor, me mostra o que o Senhor quer para mim hoje. Como o Senhor quer que eu haja hoje. Para quem que eu vou ter que ser luz e sal hoje. Viva um dia de cada vez, porque um dia vai ser o último, sabia? Você nem sabe, mas um dia vai ser o último, você nem percebeu. Então, vamos tentar ter a nosso caminhar na base do Senhor, nos ensinamentos do Senhor. Não vamos ficar fazendo sacrifício e penitênciazinha e não sei o quê, porque ele já fez tudo isso. Acho que Deus ficou olhando lá de cima e fala, cabeção, o meu filho já pagou por tudo isso. E aqui nós acabamos de estudar que diz o quê? Os pecados Deus jamais se lembrará. Por quê? Porque ele olha para nós e deu sangue do filho dele. Então, que o estudo de hoje seja para a gente ter, assim, um tapa na orelha mesmo. Eu não vou retroceder. Não vou retroceder, porque aquele que era, que é e que há de vir, ele está vivo e ativo dentro do meu coração. Você tem que ter isso na sua cabeça. Amém? Semana que vem tem mais. Agora já vai acabar um pouco o currículo de Jesus, tá? Agora nós vamos começar a falar da fé. Então, preparando para a semana que vem.